Oi, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Eu quero trazer para você uma palavra hoje que está escrito em Mateus 7, versículo 13. A porta estreita. Entrem pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla e larga é a sua porta, e muitos escolhem esse caminho. Mas a porta para a vida é estreita, e o caminho é difícil, e são poucos os que o encontram. Deus me inspirou para falar sobre ele com você hoje. Faz uma ordenança, um direcionamento para a gente entrar pela porta estreita, porque a porta estreita ela é a que vai levar ao caminho da vida. Então a gente tem na vida, durante a nossa jornada de vida, a gente tem duas portas pelas quais a gente pode entrar. Tem o caminho, a porta que é o caminho da vida, que é Cristo. Esse caminho é Cristo. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, Cristo é o caminho, Cristo é a verdade e Cristo é a vida. Então, você andando no caminho de Jesus é onde você vai ser levado a ter a vida eterna, perdão dos seus pecados, vida plena, vida abundante, que foi as promessas que Jesus fez para nós. É essa vida que nós somos chamados a viver como seguidores de Cristo. Quando nós escolhemos andar no caminho de Cristo, é esse caminho que nós escolhemos traçar. É esse caminho. Mas ele fala que essa porta, ela é estreita, e não são todos que entram, são poucos. Mas a porta larga é a que leva à perdição. A porta larga é o caminho que a maioria das pessoas está acostumada a andar nele. Na verdade, por mais que a maioria das pessoas, bom, pelo menos aqui no Brasil, né, se declare como cristão de alguma forma, né? Bom, nem todos andam pela porta estreita, que é o caminho de Cristo. Muitos se dizem cristãos, mas escolhem andar pela porta larga. Então, basicamente tem essa diferenciação entre a porta que a gente escolhe realmente seguir o caminho de Cristo, negar os desejos da carne, negar as obras da carne e andar no Espírito. E isso é uma batalha que a gente vive todo dia, mas é uma coisa que a gente escolhe, todos os dias a gente escolhe negar a carne, esmurrar a carne, para que o nosso espírito seja o que fortalece, nosso espírito seja aquilo que vai nos motivar, que vai nos movimentar, que vai transbordar, que vai realmente nos direcionar e nos guiar. Porque outro trecho também que está aqui, né, é sobre, em Gálatas, sobre as obras da carne e sobre os frutos do Espírito. Aqui a gente tem em Gálatas 5, versículo 19. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. As obras da carne são conhecidas: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúme, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, invejas, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito, ou o Espírito produz esse fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que permanecem em Cristo Jesus crucificam as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Aqui ele está falando para a igreja da Galácia, né? Para as pessoas, para a igreja daquela região. Mas isso se aplica perfeitamente aos dias de hoje. Na verdade, tudo, né, que está escrito na Bíblia. Então, basicamente, o caminho que leva à perdição é uma porta larga. Porque é uma coisa que você basicamente vai produzir naturalmente, entendeu? A natureza caída do homem, ela produz isso, ela faz essas obras naturalmente. Então é uma coisa que você não precisa se esforçar, entendeu? É uma coisa que vai ser produzido naturalmente se você não fizer nada, entendeu? É tipo, o que vai acontecer se você, sei lá, se tiver algum corpo em movimento, falando na questão da física, né, por exemplo. Se tiver um corpo em movimento e ninguém colocar nada para impedir que aquele corpo, nenhuma força impeça aquele corpo de continuar em movimento, o que vai acontecer? Ele vai continuar em movimento. Então, é basicamente isso que vai acontecer. É a tendência natural
do ser humano é gerar essas obras, que foram as que eu citei, as obras da carne. Essas são as obras da carne. Agora, o fruto do Espírito é isso que eu também já citei: amor, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, gente, é basicamente isso que eu quero falar pra vocês. O que a gente precisa fazer esforço é justamente para poder... Uma ligação. A gente precisa fazer esforço para andar no fruto do Espírito, para andar no Espírito. Porque andar na carne é muito fácil, qualquer um faz, né? Inclusive as pessoas que não são nascidas de novo. E andar na carne é resultado natural. E o caminho, o final desse caminho é a morte. Todas essas obras da carne têm resultado na morte, entendeu? Só que os frutos do Espírito levam à vida. E a vida com Jesus, né? Que é vida abundante, vida plena em todas as áreas da nossa vida. Quando a gente anda pelo Espírito, isso é o que acontece naturalmente, entendeu? Quando a gente mortifica a carne, a gente dá lugar para que o Espírito seja quem governe o nosso ser. Então é isso que a gente quer. É isso que a gente quer para ter essa vida que tem todas essas promessas na Bíblia para nós. É nessa vida que a gente quer viver, essa vida de frutificação. Então, basicamente é isso. A porta que leva para a vida é estreita e o caminho é difícil. Quem é o caminho? O caminho é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então, basicamente, a única forma, o único caminho para você chegar até o Pai, chegar à salvação, é crendo em Cristo Jesus, porque foi Ele que fez essa intermediação, não sei se essa palavra existe. Ele foi o mediador entre a gente, entre nós, seres humanos, e o Pai Celestial. Ele fez essa mediação porque antes nós estávamos ligados, mas isso tinha sido rompido pelo pecado, pela desobediência do homem. E isso não podia ser religado por um ser humano, tinha que ser por Jesus, porque Ele é o Filho de Deus que veio na terra, habitou como homem e não pecou. Então Ele foi o sacrifício perfeito, Ele foi tudo, Ele foi suficiente, Ele foi necessário para nos trazer salvação hoje. Então não tem nada que nós possamos fazer que nos faça merecer a salvação. É um presente, é pela graça de Deus. Nós somos salvos pela graça de Jesus, por meio da fé. Então é uma coisa que está disponível para você, está disponível para todas as pessoas, para o pior dos pecadores, né? Como inclusive Paulo se descreve na Bíblia. Está disponível para todos nós, para qualquer um, literalmente. Só que é uma coisa que foi dada, é um presente que foi dado a você e basta você decidir se você quer ter essa vida, se você quer essa salvação, se você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, se você aceita que você não precisa fazer nada, que você pode aceitar esse presente, que você vai crer nisso e vai aceitar, receber o Espírito dentro de você e ter sua vida completamente transformada, porque é um resultado que acontece. Quando o Espírito está dentro de você e você dá lugar para Ele fazer transformação, sabe, a sua vida vai ser completamente transformada, não tem como ela continuar mesmo. Foi isso que aconteceu com a minha vida e é esse o testemunho de conversões verdadeiras, sabe? Então, mesmo que você às vezes tenha crescido em um lar cristão, né, seja católico ou evangélico, em um lar cristão que prega Jesus, prega a palavra de Deus, enfim, mas você nunca parou para fazer essa análise própria, olhar para dentro de si e saber, eu sou salvo verdadeiramente, eu creio em Jesus ou eu só sigo uma tradição? Porque Jesus não nos chama para seguir uma tradição, Ele nos chama para crer, Ele nos chama para viver essa vida, Ele nos chama para ter um relacionamento pessoal, nós e Ele, eu e Ele, você e Ele. É isso que Ele chama. Ele não chama para seguir uma religião, uma religião, seguir tradições, seguir normas. Ele chama para isso. É para isso que Ele está te chamando hoje. E é para isso que eu faço um convite para você. Aceita Jesus, tenha a sua vida completamente transformada. Então, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Entre pela porta estreita, mas que leva à vida, que leva à salvação. Em nome de Jesus. Tchau. Até o próximo vídeo.